Vamos lá, povo. Eu queria, primeira coisa, perguntar para vocês. Quem aqui já teve dificuldade de evangelizar alguma pessoa? Já? Vem cá, Edmilson. Qual foi a dificuldade que você enfrentou em evangelizar alguém? Bom dia. A dificuldade que eu encontrei, que eu encontro, é conhecer pouco da palavra, né? E usar as palavras certas na hora certa. Por exemplo, conhecer pouco? O que você ainda não conhece, que você acha que se você soubesse, iria te ajudar? Eu tenho que buscar mais a palavra. Mas o que é isso? Porque a palavra vai de Gênesis e Apocalipse. O que você acha que as pessoas realmente precisam ouvir? O que você quer falar para a pessoa? Eu quero que elas tenham uma transformação de vida, né? Que aconteça na vida dela o que aconteceu na minha vida. Que eles se espelham na minha vida, mas não sabem o que aconteceu e eu não consigo mostrar para eles como que aconteceu isso. O que fizeram com você para você conhecer o Evangelho? Cuidaram de mim. Como que foi isso? Vim para a igreja, fui convidado a vir para a igreja, vim para a igreja. O pastor pegou alguns, vamos dizer, discípulos dele, levou até minha casa, cuidou, deu estudo bíblico, carregou no colo. Então você sabe como faz. Mas não é tão fácil assim, pastor. Não é tão fácil assim, não tem tanta abertura. Então vamos lá. O caminho você já sabe. Sim. Qual é o caminho? Cuidar. Vocês têm alguns resultados já aqui, não tem? Quem é que vocês têm aqui de resultado? Que vocês trouxeram para a igreja? O banco ali, ó. E eles não sabem falar. E tem o Beto ainda aqui. Cadê ele? Foi embora? O Beto está na classe lá. E tem o Carioca. Foi para a sala. Foi para a classe de batismo. Então só são quase 8 famílias que estão na igreja aqui. Que eles trouxeram para o Evangelho. Então está na hora de você começar a dar estudo bíblico. Tudo bem. Já tem uma sequência, não tem? Não tem um padrão, não tem uma forma. Sim. É só começar a fazer. Agora, você viu que a base foi o quê? Relacionamento. Sem relacionamento, não existe evangelho. É relacionamento. Tá? Então, eu vi esse povo aqui na igreja, eles assistiram o culto. Um dia eu estou indo para casa, eles estão comendo pastel. Eu parei e fui lá comer pastel com eles. Só quero falar isso que está no meu coração há mais de 15 anos. Vocês não pagaram. Nunca vi o senhor lá. Vocês não pagaram o meu pastel. Eu nunca vi o senhor lá também. Só aquela vez. Só aquela vez. Nunca mais entrei. Entrei, sentei com eles lá. E aí, povo, como é que vocês são? Vocês são da onde? Ele vinha sempre na igreja de social. Eu falei, é crente. E aí eu perguntei para eles, vocês são de qual igreja? Qual foi a resposta? Católica. Nenhuma. Ele não ia em lugar nenhum. Eu falei, pô, mas como vocês estão aqui toda semana? Não, está aqui porque a gente gosta. Vocês querem conhecer o Evangelho? Eles falaram, sim. Eu falei, a semana que vem eu vou lá visitar vocês. Falei, vai nada, mas tá bom, tudo bem, né? Marquei e fui lá visitar. Fui a Marli, visitamos eles. A Leandra falou, viu, sabe quem está aqui? O pastor. Eu falei, é mentira, verdade? Nós fomos lá. E aí eu levei outro casal, porque eu sabia que eu não ia ter tempo para cuidar deles. Fizemos a primeira lição, terminou a primeira lição, o que eu falei para eles? Agora é o Cleiton e a Ana Quitéria que vai ficar aqui com vocês. Foi assim. É assim que eu evangelizo. Então, o que falta para você, o que é?
Aprender. Não, ensinar. Que você já sabe. O que falta é ensinar. O que falta é você dizer para alguém que você está tendo um relacionamento. Você não quer conhecer a Bíblia? Cara, eu sempre falo assim para todo mundo, olha, se eu te falar alguma coisa, se um padre falar outra coisa, se a Bíblia desmentir eu e o padre, com quem que você fica? Qual é a resposta? Ele fez essa pergunta para mim dentro da minha casa. Eu falei, a Bíblia. Ele falou, eu venho aqui na sua casa, disponha do meu tempo, você vai me falar isso aí? Eu falei, mas eu tenho que ser sincero. Eu falei para ele. Olha, ele lembrou de uma coisa que eu falei há 15 anos atrás na casa dele. Uhum. É exatamente... O que foi que eu falei? Se eu falar uma coisa, o padre falar outra, e a Bíblia falar outra, e o mundo te falar outra, com quem que você vai? Eu falei, eu vou com a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, era a Bíblia católica, muda algumas coisinhas, né? E eu falei, me dá aquela Bíblia. Foi assim. É a pergunta que eu geralmente faço, ó. Se eu te falar alguma coisa, se um padre te falar outra coisa, se o mundo te falar isso, e a Bíblia desmentir a gente, com quem que você fica? Com a Bíblia. Fazem 12 anos. 12 anos isso. Entenderam? Eu não sabia evangelizar, eu não conhecia nada. Quem já fez estudo bíblico comigo vê que eu sei até a pergunta, sei o versículo, eu já nem levo mais, porque são mais, acho que são mais de 2.000 estudos bíblicos que eu já dei. Eu aprendi a Bíblia, eu aprendi textos bíblicos, eu aprendi teologia ensinando. Não tem outra forma. Eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar, a minha sogra, Dona Angelina, que partiu, ela era a aluna número 1 do estudo bíblico da igreja, pastor Tito Rodrigues Linhares. Ele ensinou a dar estudo bíblico. E minha sogra foi, fez o curso e começou a fazer. Começou com as vizinhas. Ela pegava o ônibus, ia lá no Baeta, pegava 2 ônibus para dar estudo bíblico. E o estudo bíblico do pastor Tito eram 27 lições. 5 indutivas, pergunta e resposta, e o restante era tudo era texto. Você tinha que ler e explicar. E ela sabia as 27 lições. E minha sogra lia assim: porque o Senhor Jesus Cristo veio buscar. A pessoa se convertia para ela parar logo o estudo bíblico. Posso sentar, né, pastor? Pode. Obrigado. Ela dava todos os estudos bíblicos. Toda vez que tinha formatura, era ela que ela tinha 1 ou 2 alunos que ela tinha dado estudo bíblico. É ou não, Angelita? Ela sabia, e ela tinha a pastinha dela. Ela tinha a pastinha de estudo bíblico dela. Minha sogra estudou em Harvard, fez Unesp, fez USP, fez Unicamp, estudou na Faculdade Teológica de São Paulo, Faculdade Teológica do ABC, fez Mackenzie, metodista, mas era crente. Era crente. Esse casal de 2 doidinhos aqui. Eles frequentavam uma igreja lá na Vila Maringá, né? O irmão, né? O irmão se converteu, se tornou tesoureiro, e aí conhece Daiane. Sabe como eles vieram para a igreja? Os meninos deles vieram para uma IBF. Você achou que eles eram crentes. Aí a gente foi lá. Ele era, isso aqui não era, isso era ruim. Era ou não era? Um pouquinho.
Como que era, Daiane? Você está casada com um crente não sendo um crente? Era assim, todo tempo ele falando, vamos ler a Bíblia, você tem que aprender, porque quando você era católica, seu pai e sua mãe fazia você ir para a igreja, você não entendia nada que era dito lá. Aí ele me ensinou. Aí foi amor, assim, à primeira vista. Foi nada, porque eu fui lá, você não queria saber nada de crente. Não, é porque minha mãe falava muito. O que a tua mãe falava? Crente não presta. Crente não presta. Isso o que é? Bom senso ou senso comum? Senso comum. O que é isso? Alô? É o quê? Senso comum. Crente não presta? Nivaldo? Que vocês estão rindo? Os dois aí. Vocês falavam isso. Senso comum. E tinha aquela coisa do batismo também, não era, o Dai? De se batizar de novo? Sim. Ela não queria de jeito algum. Tua mãe exercia essa influência muito grande. Sim, e ela sempre cobrava. Você tem que batizar seus filhos. E quando a Lara nasceu, eu senti no coração que eu não ia batizá-la na igreja católica. E aí ela me cobrava todo o tempo. Aí um dia eu fui fazer uma visita lá para eles. Eles moravam aqui em cima. Uhum. E a gente não entendeu, né? Por que eles não eram? Porque tinha tudo, era jeito de crente, tudo. E quando ela falou que não, eu falei, vamos estudar a Bíblia? Vamos fazer estudo bíblico? Foi fácil você tomar uma decisão de se batizar? Não. Quanto tempo foi? Eu acho que foi 1 ano. Um pouco mais de 1 ano frequentando aqui. E o que foi te levando a tomar a decisão ao lado de Cristo, Dai? A frequência, o estudo da Bíblia, o acolhimento, a verdade, né? Que aí eu comecei a viver a verdade. Vocês estavam sexta-feira onde? Sexta-feira nós estávamos aqui com as crianças. Vocês têm filhos naquela idade? Não. E colocamos o João Guilherme já para servir também. E o filho estava ajudando. Gui, você cuida de quais os meninos aqui da igreja? Quais são as crianças que ficam com você? Comigo? É. Normalmente, sim. As crianças que têm algum transtorno. As crianças que Autismo. têm autismo, TDAH, é que fica com ele. E sexta-feira para o sábado ele foi premiado. Uma criança comeu demais, pulou demais e vomitou em quem? Em mim, eu sou o chamariz para isso. Vomitou em quem? Em mim. Isso é batismo, gente. Olhou para minha cara e falou, tio, eu tô passando mal. E foi o último. Não. Isso porque há 15 dias atrás vocês estão vindo do quê? No acampamento. Do acampamento de criança. Sexta, sábado e domingo. O que vocês entendem que é fé? Quando a gente olha isso, começa a ter esse envolvimento, a gente começa a ver a mudança. Então não tem como. Eu vejo duas posturas bem diferentes das pessoas aqui. Uma quando elas vêm e fazem o estudo. Depois, quando elas começam a servir, elas me procuram o que elas querem fazer de novo. Qual a diferença da primeira e da segunda? Talvez na primeira ela não tenha entendido tudo. Na segunda, que ela quer fazer, agora ela quer viver. Agora eu não posso mais, eu preciso ensinar isso, isso tem que ser verdade. Oi. Então,
Está na hora de vocês começar a fazer. Vocês têm que começar a dar estudo bíblico. Olha o professor lá. Quantos estudos bíblicos já foi feito aqui? E assim, o Ale é o nosso instrutor aqui de estudo bíblico hoje. E como que você vê quando começa a dar estudo bíblico? O que ocorre com a pessoa quando ela começa a aprender a dar o estudo bíblico, quando ela dá estudo bíblico? Você consegue ver o que Deus faz na vida dessa pessoa? Graça e paz, irmãos. Sim, a gente vê a transformação do que o Espírito Santo vai fazendo na vida das pessoas e a transformação. E graças a Deus, a maioria das vezes, antes mesmo de terminar, a gente já vê transformação. E o nosso maior desejo é que aquelas pessoas pelo qual a gente dá o estudo também seja picado por esse desejo de multiplicar. Esse é o nosso maior desejo, que todos aqueles pelo qual fazem o estudo queiram fazer discípulos também. Fala da Suzana, o que ela está fazendo na faculdade. A minha filha, na verdade, as minhas duas filhas, né, elas também dão estudos. A Suzana já deu estudo para várias pessoas dentro da faculdade. Própria filha, que cresceu vendo ele dando estudo bíblico, as duas hoje dão estudo bíblico. Achou, Silas, um vídeo aí? Conseguiu achar? Isso tem me assustado tremendamente, gente. O que eu tenho visto, eu não sei até onde isso é verdade, eu não sei se... Mas é porque estão publicando esse tipo de coisa. Não sei se ele vai conseguir achar e passar. Conseguiu ou não? Ok? Hoje, o que é... Eu já vou dar um spoiler do que a gente vai estudar no próximo curso, que é sobre igreja. O que é igreja hoje? O que nós estamos ensinando? O que nós estamos trazendo para a vida das pessoas? Tá? Enquanto ele está achando lá. Ó. Isso é um culto, gente. O que vocês acham desse culto? É que o áudio não tá saindo, mas tem vários cultos desse jeito. Assustou? Então pode ir. Tem mais, né? Ou não? O que vocês acham disso? Você acha que isso é uma forma de evangelizar? E dá medo, assusta. Vem cá, irmã Carol. Carol se converteu faz quanto tempo, Carol? 7. Faz 7 anos que você está servindo ao Senhor. O que você faz aqui dentro, Carol? Sirvo no Ministério Infantil. É. E o meu amigo? No louvor. No louvor. 7 anos. Houve uma transformação na tua vida?
Gigantesca. É. Fala um pouquinho quem é sua mãe, seu pai. Tá. Meu pai é ateu, a minha mãe é do candomblé, né? Toda a minha família, por parte de mãe, é do candomblé. A família do meu marido também é do candomblé. E tua mãe tem um terreiro? Na verdade, meu tio, por ele não ter filhos, eu seria a herdeira, a próxima herdeira, né? Porque tem que passar adiante. Então seu tio tinha um terreiro. Aonde que era o Sim. terreiro dele? Do lado da casa da minha mãe. E tua mãe frequentava? Frequenta, né? Frequenta. Tua mãe te ofereceu? Ela me ofereceu para o demônio, né? E estava tudo encaminhado para você ser. Sim, E você participava daquilo lá, Carol? ativamente. Sim. Como a gente fala, né? Recebia espíritos, né? E aí você atendia as pessoas. Não chegava a atender, mas assim, mais familiares, não pessoas de fora. A família que frequentava. Sim. Pedindo conselho, enfim. Falavam depois, né? Porque eu não recordo. Tá. E isso aí foi quantos anos, cara? Ixi, desde a minha infância, assim, mas que eu tive pleno conhecimento desde os meus 14. Você chegou a estudar essas coisas? Sim. Vinha desde a época da minha avó, porque ela era benzedeira, então também tinha que passar para alguém. Então eu já tinha conhecimento sobre plantas, né? Então eu já começava por ali. Então eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sim. Eles vão passando. E aquele conceito de que Deus é bom, Sim. Dentro dessa religião é como se fosse assim, tem um lado bom e tem a magia negra. Então, assim, a gente fazia parte do lado bom. e o que é o lado bom e o que é a magia negra? A magia negra é quando você ia mais assim, trabalhos muito mais pesados em cemitérios, encruzilhadas, oferecia coisas para demônios mesmo, né? Assim, que teoricamente para a gente era demônio, porque o que não era, que era a parte boa, era orixá. Os orixás eram deuses bons. Isso, E aí tem um orixá para cada coisa. representando cada santo, mais ou menos, da Igreja Católica. E eles fizeram um sincretismo com o orixá e a Igreja Católica, porque para os católicos terem a conversão dos africanos, eles fizeram esse sincretismo religioso. Eles colocaram os nomes dos orixás e acharam um santo que era correlato a um orixá. Isso. E aí você foi iniciada. Fui iniciada, acompanhamento de perto, ensinamentos mais profundos, até que eu participei especificamente da feitura do santo da minha irmã. O que é isso? Como se fosse assim, não posso comparar um batismo, mas é para ela ser iniciada dentro da religião, raspar a cabeça, todos os preceitos. E raspam a cabeça. Raspa, sim. E a questão da bebida lá, na hora? Pastor, eu comecei a ter contato com álcool, eu tinha 9 anos de idade. Era normal. Eu me tornei alcoólatra, assim, com um entendimento mesmo, creio que com 19 anos. Me tornei liberta do álcool. Eu vinha na igreja, frequentava a igreja, às vezes bebia antes de vir na igreja, até que o Espírito Santo me tocou e um dia eu passando pano na minha casa com álcool que era comum, eu falei, gente, eu estou passando mal. Saí jogando todas as bebidas que eu tinha na minha casa fora. Aí meu pai fala, mas na Bíblia fala que pode beber. Eu falo, mas também fala que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso eu não sabia. Foi. E como você vê as pessoas ali escravas? É triste demais, é triste. É bem triste. Porque no pensamento deles é assim, existe... o Deus é um só.
todos os deuses levam ao único Deus. Senso comum. Lembra que eu estou falando de senso comum? Deus é um. Não é triste, porque... E que eles estão servindo a Deus, que não tem eles nenhum... acham que sim. Eles creem que sim. E aquela coisa de fazer trabalho para o outro, como que é isso? Ixi, é pesado. As pessoas encomendam mesmo. Sim. Pagam. E esses trabalhos encomendados é só para fazer o bem para outra pessoa? Não. Não? Não. E como é que tem esse filtro? Será que eu não estou fazendo um negócio ruim para alguém que não merece? Na verdade, assim, pelo que eu vejo hoje, né, não tem esse senso. É a questão do dinheiro mesmo, né? E fazer com que a pessoa alcance aquele objetivo. Vocês perceberam que não tem ética no candomblé? Por exemplo, se você chegar para Deus assim, Senhor, estou orando pelo Senhor, eu vou vender esse carro está totalmente quebrado, usa, Deus, minha boca para eu enganar essa pessoa. Dá para fazer essa oração? Você consegue orar assim, assim, Deus, essa noite eu vou sair, eu menti para minha esposa, ó Deus, me proteja que ela não descubra, Senhor. Eu vou sair com uma mulher, eu vou adulterar, que ela não engravide. Dá para fazer essa oração ou não? Por que não dá para fazer essa oração no cristianismo? Porque o nosso Deus é um Deus ético. Se não existir Deus, você não sabe o caos que o mundo vira. Olha isso. Se Deus não existir, você gera um caos no mundo, você gera um mundo de uma perversidade. O que controla a vida das pessoas é o medo de morrer. O que controla as pessoas é o medo de ir para o inferno. O que controla a vida das pessoas é o julgamento. Se você não tem julgamento, se você não tem finitude, se você pode fazer tudo, você se torna desculpa usar o termo, um animal. Você não tem controle. Quando alguém está alcoolizado, drogado, tem controle? Ele se torna o quê? E hoje, é só bebida e droga? E jogo? O cara que é viciado em jogo, ele pensa. Sexo. Internet. E aí, Carol, você conheceu o lindo na noite. O lindão, Renê. E aí? Na noite, né? Aí, tá, conversa vai, conversa vem. Também sou do candomblé. Falei, opa, temos algo em Vem comum. Cá. Então aí vocês se conheceram. Sim. O pessoal do candomblé se se juntou. E o que você fazia lá no terreiro, ô Renê? Graça e paz, na verdade, minha mãe é mãe de santo. Tua mãe é mãe de santo, até hoje? Até hoje. Começa cedo, uma cobrança. Então, eu batia... Tambor? Isso aí. Mas é uma coisa que eu nunca... Na verdade, você é sempre cobrado. Uma coisa que eu nunca quis fazer. Desde cedo. Eles te obrigavam a ir no terreiro? Não era assim, você tem que... Era uma coisa, como se fosse uma coisa normal, assim. Você tem que uma ir... cobrança, seguir. Como a gente faz com os filhos de crente nossos aqui. Que eu isso aí, você vai na igreja hoje. Você não vai, você vai ver o que vai acontecer com você. Ou você não tem opção. É isso aí que a gente faz. Eu cresci nesse meio. Vocês estão vendo que o senso comum é parecido? É o mesmo modus operandi? Se fosse uma igreja. É como se fosse uma igreja. Os mesmos princípios que tem lá, em termos de conduta, de prática, lógico, reservando, são os nossos. Você tem que ensinar o menino a ser alguém do candomblé, porque se ele for alguém do candomblé, ele vai ser o quê? Uma má pessoa? Na verdade, não. Não. Para eles, não.
E aí você foi iniciado nisso. Fui. Na verdade, eu fui mais velho, não mais novo, mas eu seguia lá, minha mãe pedia ajuda e tal. Quando chega um tempo que é como se fosse assim, chega uma hora que você tem que fazer o início de alguma coisa. Assim. Ter cargo. No caso, cargos. eu bati o tambor, você não vira nada, assim, mas porém... Tocar tambor não é nada. Não vira igual as pessoas viram não no santo. recebe o santo. Isso, Não recebe o santo. exato. O ideal é ser batizado no Espírito Santo. Vocês estão vendo como funciona? Primeiro você vai na porta, depois você é batizado, aí canta, começa a dar aula, aí você tem que ser batizado no Espírito Santo. Então lá começa tocando tambor, e aí precisa subir. Elevar, não é isso? Isso. Ogã, né, na verdade, assim. Aí tem os que tocam tabaque, aí tem os que guiam os orixás, que são equedes, e tem os que recebem. Aí vai subindo. A cada ano você faz uma obrigação, que chama internamente, que é o quê? Oferecer sacrifícios de bichos, né? E todo o processo interno. Então, aí tem 1 ano, se eu não me engano, 3, 5, 7. Com 7 anos, se você já tem todo o conhecimento, aí você se torna mãe ou pai de santo. Como que é essa coisa de oferecer animais? Ixi, é difícil. São assim, para cada orixá, por exemplo, como se fosse um cabrito e não sei mais quantos frangos, galinhas, enfim, mata, né? Mata lá os animais, oferece sacrifícios. Para quê? Você é uma moça. Não gosto. Ele nunca gostou, assim. Me fez muito mal, fazia muito mal isso. Ele nunca gostou. Mesmo, eu gostava. Mas ele... Eu tinha curiosidade, tudo. Ele não, ele ia por obrigação mesmo. O que o senhor quer saber? Nunca vi, né? Nunca fui. E recebe mesmo o Espírito? Recebe. Porque o senhor está curioso, o senhor está querendo saber como que faz. Só que tem um detalhe aí para receber. Então, assim, eu recebia, só que eu não me recordo de nada. Não tenho... Também, em algumas situações, sim. Quando eram oferendas relacionadas, por exemplo, que a gente fala Exu, que é demônio mesmo, bebida. Mas quando era orixá, não, você tinha que estar com o corpo limpo, você tinha que tomar banho de folhas, enfim. Mas não lembra, né? É o demônio, porque você está sendo usado pelo demônio. Então, no meu caso, não. Então, assim, eu posso falar pelo meu caso. Pelos demais, eu não posso. Mas no meu caso não era, eu não me recordava mesmo. Tem festa que é relacionada com dar doces para crianças, por exemplo. Quando eu voltava a mim, eu estava com a minha boca puro amendoim. Eu odeio paçoca, eu passava mal. Sabe assim, dizem que comia muita paçoca porque gostava, mas eu não me lembrava, só que eu senti o gosto, depois eu passava muito mal. Se você perguntar, assim, no meio evangélico, quando tem descido do Espírito Santo, alguma coisa assim, que tem aqueles momentos de êxtase, quando acaba o culto, você perguntar para aquela pessoa, você fez isso, 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 o que ela diz? Eu não lembro. Acontece isso aqui. Nesses cultos que tem rodopio, subir na parede, cair no chão. Oi? Riso. Por quê? Você conduz o povo a um estado de êxtase tão grande. E isso acontece, isso se chama, dentro da psicologia, catarse. Você promoveu uma catarse. Quando você faz uma catarse coletiva, você não tem controle daquilo. Por isso que em estádio tem que tomar muito cuidado, que você provoca catarse. Por exemplo, um cara sozinho, ele invade o campo? Não invade. Você viu lá aquele povo no Rio de Janeiro, aquela torcida.
descendo, roubando. Se você pegasse um cara deles, faria aquilo? Se você olhar e perguntar para o cara, o que você estava fazendo? O cara fala, eu não tenho nem noção do que eu estava fazendo. Porque ele está agindo de acordo com uma catarse. Ou seja, você conduziu o povo a uma emoção tão grande, por isso que os cultos, eles têm uma carga emocional muito grande. De choro, de êxtase, de louvor, de gritaria, de choro e de cantar e aí você vai conduzindo o povo vai vindo, geralmente a mesma voz, o Senhor está aqui, o Senhor vai te libertar, o Senhor, creia. Que diferença tem disso? Você pode ver que a voz é geralmente parecida com trovão, desculpa qualquer semelhança. Eu tomo muito cuidado quando eu prego, para não mexer com a emoção das pessoas. Muito cuidado. Às vezes eu olho assim e falo assim, não sei por que está chorando, pô. Não sei nem por que está chorando. Estou pregando. E às vezes é algo duro. Porque se ela chorar, é o Espírito Santo que tem que tocar. Se ela glorificar, é o Espírito Santo que tem que glorificar. Fala, Eli. O Eli também tocava tambor. Paz, irmão, tudo bem? A minha avó, ela tinha terreiro também, né? E quando a gente era criança, o nosso pai, minha avó obrigava meu pai a levar nós crianças para ficar os 7 dias. E lá, esses 7 dias, a gente tomava banho e ficava na casa da nossa avó, que era para purificar o corpo. Isso. Com vocês também, fala um pouquinho das crianças. Que era uma coisa chamada recolhimento. Eles saem e ficam 7 dias afastados. É isso, né? Fica recolhido mesmo. É preparação do corpo, né? Fazem oferendas para você começar a limpar o seu corpo, banhos de folhas, alimentação diferenciada, você não pode comer qualquer coisa, tomar qualquer coisa. 7 dias para algumas coisas. E quando você tem essa feitura do santo, você fica 21 dias, mais ou menos. Sem acesso a nada, né? Aí, vocês vieram para uma igreja. E como é que foi isso? Eu falei assim, eu vou, mas se alguém colocar a mão na minha cabeça, eu não fico lá. Através de eu, na verdade, a gente estava meio separado, quase para se separar. E estava um domingo em casa. Ela falou assim, nós vamos buscar... Eu vou buscar um sapato na igreja, uma amiga. Você vai junto? E eu não estava falando com ela, a gente estava separado. Cada um ficava num canto. Aí eu peguei, finalzinho da tarde eu falei, eu vou. Aí eu vim. Aí eu fiquei ali, eu não sei por que eu vim, mas algum bom tempo atrás, uns anos atrás, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor existe. O que eu tenho mais que fazer? Porque eu vim sem emprego, perna quebrada, sem casamento. Sem casamento. Veio arrebentado. Sem profissão. Era músico, desculpa. Tinha uma profissão de músico, mas não estava trabalhando. Ele tinha sofrido um acidente de moto. Estava com o nervo da perna atrofiado. A tíbia. Recuperando a tíbia. O casamento quase se desfazendo. Eles chegaram na igreja nessa condição. E como é que foi, Carol? Aí, o senhor viu a frustração no Renê, pediu para conversar, pediu para que a gente tivesse o estudo bíblico. Nós aceitamos, participamos do estudo bíblico. Eu aceitei, né, pastor? Ele... Veio a tiracola. E durante também esse processo do estudo bíblico, acho que faltavam 2 aulas, teve o encontro de casais, o senhor também, olha, vocês querem ir?
participar, nos convidou e nós aceitamos, nós fomos, e ali começou uma grande transformação nas nossas vidas. E aí foi a alegria da tua família, da família do René. Aí que foi a festa, aí que começou toda a alegria, eles vendo a prosperidade. O René foi estudar, René arrumou um emprego aqui, alguém arrumou um emprego. Os dois começaram a se dar bem. Nossa, aí a família dos dois lados ficaram muito felizes. Nem um pouco. Né? Primeiro que o René nem comentou muito com a família dele, porque é mais difícil a comunicação lá. Mas na minha, eu comecei a falar, e aí a gente começou a fazer aula de batismo, eu falei, vou me batizar. E convidei a minha mãe. Né? Aí, quando eu convidei, me veio um texto assim gigantesco. Parecia que ela estava jogando todas as pragas sobre a minha vida. Porque você não vai ser feliz, porque você está procurando uma coisa que não existe, quem você pensa que você é. No dia do meu batismo, isso, tá? E aí eu falei assim, nossa, eu vou responder tudo. Peguei a mensagem e comecei a responder. Aí eu falei, Senhor, não é isso que o Senhor quer. Paguei tudo. Eu falei assim, mãe, eu entendo o seu posicionamento, mas a minha escolha, hoje eu posso escolher o que eu quero. E eu escolho isso. E eu vou dizer uma coisa, eu amo a senhora hoje muito mais do que eu já amei um dia. Se a senhora puder vir, será muito bem-vinda. Se não, ok. E aí ela ficou um bom tempo sem falar comigo. Não me ligava, se eu ligava não atendia, não me respondia as mensagens. Vocês tinham um problema aí de Natal e fim de ano, não tinha? Sim. Sim. A minha mãe é narcisista também, então tudo para ela tem que ser o Natal e Ano Novo com ela. Então, quando a gente começou o relacionamento, mas a família do René era mais unida no Natal, né? Mas aonde a gente vai? A gente já passou Natal e Ano Novo separado, porque a gente estava muito vinculado ainda ao umbigo dos nossos pais, né? Então, a gente ficava separado por conta disso. Hoje não, a gente vem na igreja, depois a gente fica junto no nosso Natal, e é assim. René, você era da noite, né? Era músico. Desde criança, assim, eu fui estudar para ser músico profissional. Então, eu cheguei a tocar no grupo Sensação, que é um grupo que foi famoso em São Paulo. Muita bebida, não cheguei a usar, eu bebi, agora droga assim, maconha, essas coisas, não usava, mas muita bebida, muita bagunça. É um caminho que você segue, chega uma hora que você tem que parar. Então, eu fiquei um ano parado, saí do grupo, fiquei um ano parado. Uma coisa foi bom, depois de um ano me chamaram, falaram, estão te procurando para você voltar a tocar. Aí eu recebi, voltei em 2009 e conheci a Carol. Então, se eu não tivesse voltado, eu não teria conhecido ela, através de amigos em comum. E pagode, bebida, essas coisas assim. E hoje você toca na igreja? Hoje toco na igreja. Vocês acharam que a vida de vocês mudou alguma coisa? Uma coisa também, como eu estava sem emprego com a idade que eu tinha, eu achei que eu não ia arrumar mais emprego sendo indicado por alguém. Através da igreja, consegui um emprego, comecei do zero, do fundo do poço. Hoje o que você era? Eu sou químico. Químico. Trabalha onde? Eu trabalho na antiga Dow Química como técnico de produção. Acho que... E minha família, eu e ela. Natal, Ano Novo, se alguém quiser vir, vem na minha casa. É assim, senão aprendi isso. Gente, isso aqui é sorriso puro, quer ver? Você tem uma tatuagem, não tem, cara? Né? Vamos virar esse braço aqui, ó. Tá vendo uma tatuagem aqui? O que vocês estão vendo? É uma lâmpada. Quando ela era assim. Ela tinha feito a tatuagem de Aparecida. E aí ela vinha com blusa. O calor de 40 graus eu vinha de blusa porque eu na tinha igreja. Medo do julgamento dos irmãos, né?
Até que um dia que eu falei, gente, eu sou tão bem acolhida aqui, o que é uma tatuagem? É só uma imagem. Aí ela falou, eu vou fazer uma lâmpada, porque eu sou a luz do mundo. Amém. Aí ela transformou aquela imagem da Aparecida numa lâmpada. Obrigado. E aquilo só chora. Se apertar mais um pouquinho, ele vai chorar. Já está chorando mais, não está? Antes. Se der mais um aperto, isso chora. Eu vi um casal sentado, acabou o culto, eu parei perto deles e perguntei, como é que vocês estão? Só isso. Vocês querem fazer estudo bíblico? Eu queria ensinar a Bíblia para vocês. Pastor, estou desempregado. Tem irmão aqui da igreja, acho que vai dar certo, René. Aí liguei, você não atendeu o telefone. Eu ligava, pô, esse infeliz não atende o telefone, ele tem que fazer entrevista amanhã de manhã. Aí eu liguei, Carol, o Renê tem que estar lá amanhã, 7 horas da manhã na empresa. Aí vocês contando, vocês ouvindo essa história, parece que foi muito fácil, muito simples eles chegarem até aqui. Você não tem noção o quanto que a mãe perseguiu o pai, a família do Renê, todo mundo. E hoje eles são do Senhor, amém? Amém, querido? Entendeu o que é defesa da fé? É isso aqui. E a gente não precisa colocar lá para fazer. A gente não está criticando o candomblé, condenando. A gente respeita cada um na sua. Mas a gente tem a nossa fé e a gente crê nesse Senhor que liberta, que transforma e que traz vida. Só isso. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, por esse tempo que a gente passou junto, falando da nossa fé, da defesa da nossa fé. E está aqui a prova, Deus, de que o único livro que transforma a vida é a Bíblia. É o único, Pai. Essa é a diferença. A palavra do Senhor transforma. E conhecereis a verdade, e a verdade apresenta Jesus. Jesus é a verdade, e é Jesus que nos liberta, Pai querido. Leva-nos em paz. Nós agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom domingo para todos vocês aí.